Vamos agora para a aula sobre tipos de atraso na internet. Sou o professor Elmano Ramalho Cavalcante. Esta é a quinta aula da primeira parte do curso de redes de computadores, Introdução. Bem, existem 4 tipos de atraso de comunicação na internet. Essa imagem aqui ilustra os 4 tipos de atraso. Aqui nós temos 2 computadores que estão enviando dados, enviando pacotes para um roteador. Quando esse pacote chega no roteador, ele será processado. E aí nós temos o atraso, o tempo de processamento. Em seguida, o pacote chega para uma fila. Ele vai estar esperando para ser transmitido. E aqui nós temos um novo atraso, que é o atraso de fila, que pode ser 0, se o pacote chegar e não tiver nenhum pacote aqui. E existe um tamanho, existe um limite também de buffer, é o limite máximo de pacotes que o roteador pode armazenar. E aí depois que o pacote passou pela fila, chega a vez de ele ser transmitido, que ele ser enviado para fora do roteador, ser expelido. Então isso aqui é o atraso de transmissão. É o tempo do pacote sair completamente do roteador. E tem ainda o atraso de propagação, que é o tempo que cada bit do pacote gasta para percorrer esse caminho físico aqui até o outro roteador. Percorrer essa distância. Seja em um ambiente sem fio, seja no cabo, ok? Então são 4 tipos de atraso. Então vamos ver melhor o que envolve o atraso de processamento nos nós. A palavra nó é para identificar um elemento da rede, tá? Que pode ser um roteador ou um outro equipamento, o próprio computador, um servidor. Então processamento no nó, no caso aqui do roteador, vai verificar erros, se porventura existem erros de bit no pacote, tá? Não esqueça que um pacote nada mais é do que uma sequência de bits. Tá? Vamos supor que o pacote tem um tamanho de 1000 bits. Então vai ser 1000 zeros e uns. Tá? Então pode acontecer durante a transmissão de ocorrer erro. E um bit 0 virar um bit 1, por exemplo, por alguma razão. Tá? Então pode acontecer erros e o roteador vai verificar esses erros. E ele gasta um certo tempo, um tempo muito, muito, muito pequeno. Tá? Mas que você tem que levar em consideração, às vezes. Outro atraso de processamento, outra ação que afeta o atraso de processamento é para determinar o link, o enlace de saída. Esse roteador aqui ele pode estar conectado com vários outros roteadores. No exemplo aqui só tem um. Mas aí o roteador vai ter que determinar para qual saída ele vai, para qual link, para qual enlace ele vai. Isso também requer um certo tempinho. Depois nós temos o atraso de fila ou de enfileiramento. Basicamente é o tempo de esperar no link de saída. Então, considerando que o roteador, o pacote, veio para esse link aqui de saída para o roteador B, ele vai aguardar a sua vez de ser transmitido. E esse tempo de atraso vai depender do quão congestionado o roteador está ou não. Então aqui você tem o atraso de transmissão e de propagação, são os últimos 2. O atraso de transmissão envolve o tempo de jogar o pacote para fora do roteador, de expelir ele. Então a fórmula é tamanho do pacote em bits, usando aqui a letra L de length, dividido pela largura de banda ou a taxa de transmissão, pela letra R, rate, que é bits por segundo. É o que a gente chama velocidade, tá? No popular. Então pega o tamanho do pacote e divida pela velocidade que você tem, a largura de banda, certo? O bom é você não falar velocidade para não confundir com isso aqui, tá? Então vamos falar sempre taxa de transmissão ou largura de banda do link. Então o tempo para enviar os bits vai ser o tamanho do pacote dividido pela taxa. Na aula passada eu tinha mostrado um exemplo justamente disso aqui. E um atraso de propagação, que você vai levar em consideração o comprimento do link
e a velocidade de propagação no meio. Esse atraso de propagação é exatamente aquele da física, distância sobre velocidade. Tá? Ou seja, a distância do roteador até o outro roteador, por exemplo, a distância é de 100 metros. Então, pega essa distância e divida pela velocidade de propagação no meio, que é uma velocidade muito alta, que se aproxima da velocidade da luz. Por exemplo, 2 vezes 10 a oitava metros por segundo. 200 mil km por segundo. Tá? Então, a atraso de propagação geralmente é muito, muito pequeno. Mas, em alguns casos, ele pode ser considerável, principalmente quando envolve comunicação com satélite. Você está, por exemplo, acessando um site na Europa, no Japão, e no caminho os pacotes vão para o espaço, vão para um satélite e depois desce. Então, o tempo a distância da Terra até o satélite é uma distância grande, né? Por exemplo, 40 mil quilômetros. Então, esse atraso de propagação vai ser considerável já. Mas, para muitos outros casos, esse atraso é extremamente irrelevante. Tá bom? Então, para não ficar dúvida entre a diferença entre esses dois atrasos aqui, existe uma analogia que a gente pode fazer, tá? A analogia da caravana ou do comboio de carros. Imagina o seguinte: imagine que você tem um comboio com 10 carros enfileirados e eles estão indo em direção a um pedágio. Cada um vai passar pelo pedágio e depois eles vão percorrer uma distância de 100 km até chegar em um segundo pedágio e depois percorrer mais 100 km. Ok, então vamos considerar que os carros estão se movimentando ou se propagando a 100 km por hora. Essa é a velocidade de propagação. E vamos supor que cada veículo aqui, o tempo que ele gasta no pedágio, né, para pagar o pedágio e tal, é 12 segundos. Isso aqui, esses 12 segundos aqui, representa o tempo de transmissão. Então, a transmissão aqui é o quê? É o tempo do carro passar do pedágio. Cada carro aqui gasta 12 segundos para atravessar o pedágio. Esse é o tempo de transmissão. E o tempo de propagação é o quê? É o tempo dele percorrer isso aqui. Então, vamos considerar que o carro representa um bit e a caravana, ou comboio, né, de carros, representa o pacote. E se eu perguntar a você, quanto tempo vai levar até a caravana ser alinhada antes do segundo pedágio? Todos os carros estão aqui alinhados antes do primeiro pedágio. Quanto tempo vai demorar até que todos esses carros estejam alinhados aqui, no segundo pedágio? Nós temos que calcular isso como? Temos que considerar os dois atrasos, o de transmissão e o de propagação. Primeiro, o tempo para empurrar a caravana toda. A gente pode pensar assim, não, para calcular isso, primeiro vamos calcular o tempo de todos os carros atravessarem, certo? Que aí eu vou considerar basicamente o tempo do último chegar aqui, né? Atravessar o pedágio. E eu somo isso ao tempo do carro, no caso o último ou qualquer um, né? Atravessar isso aqui. Então vai ser o quê? O tempo para empurrar a caravana toda, o tempo que vai gastar de todos os carros passarem do pedágio. Bem, cada um gasta 12 segundos. E eu tenho 10 carros. Então, 12 vezes 10, 120 segundos. Então, após 2 minutos, o último carro aqui já vai ter saído do pedágio, vai estar aqui. E agora, qual é o tempo para o último carro se propagar do primeiro pedágio até o segundo? Ele se movimenta a 100 km por hora. Para percorrer 100 km, ele vai gastar 1 hora. Então, nós teremos 2 minutos mais 1 hora, ou 60 minutos. Teremos um total de 62 minutos. Então, foi 2 minutos para comboio de pacote atravessar o pedágio, né? Passar do pedágio, e depois mais 1 hora para o último carro chegar aqui para fazer para enfileirar, né? Então, imagine que o pedágio aqui é o roteador, tá? Essa caravana aqui é o pacote. Então, nesse exemplo aqui, qual foi o atraso de transmissão? Foi 2 minutos, que é o tempo de o roteador aqui, pensando no pedágio, né? Analisar, né? Empurrar todos os pacotes para fora. E o atraso de propagação é o tempo que cada carro aqui gasta. Certo? Então, veja que o atraso de
propagação leva em conta essa distância física aqui e a velocidade de propagação. Enquanto que o atraso de transmissão é o tempo de empurrar, de atravessar o roteador, de ir para fora, de todo o pacote sair do roteador. Nesse exemplo aqui, 62 minutos. Nós vamos pegar um outro exemplo semelhante. Vamos apenas aumentar a velocidade de propagação dos carros. Vamos supor que os carros se movimentam a 1000 km por hora. Né? A Fórmula 1 fica para trás aí. 1000 km por hora. O que é que vai acontecer? O pedágio vai levar... E sim, agora vamos considerar que o pedágio leva 1 minuto para atender um carro. Tá? Então aqui o atraso de transmissão está maior, está 1 minuto, né? para cada bit aqui. Olha o que é que vai acontecer. Se eu perguntar para você, os carros chegarão ao segundo pedágio antes que todos os carros tenham sido atendidos no primeiro? Será que vai acontecer desse primeiro carro chegar no segundo pedágio enquanto ainda tem carro aqui no primeiro pedágio? Será? Vamos ver. Após 7 minutos, cada carro aqui gasta 1 minuto, né, para atravessar. Então, após 1 minuto, esse primeiro carro chegou aqui, atravessou. E como agora são 100 km, né, e ele está andando a 1000 km por hora, então ele vai gastar, você faz as contas, você divide a hora por 10. Vai gastar 6 minutos. Ele vai gastar 6 minutos para sair daqui e chegar aqui. Então, o primeiro carro gastou 1 minuto para chegar aqui, mais 6 minutos para chegar aqui. Lembrando que essa conta basta dividir 100 km por 1000 km por hora. Então vai ficar 1 hora dividido por 10. 60 minutos dividido por 10, 6 minutos. Então após 7 minutos, o primeiro carro já está aqui no segundo pedágio, pronto para ser atendido. Só que após 7 minutos, ainda vai ter carro aqui? Sim. Por quê? Porque são 10 carros e cada um gasta 1 minuto. Então, após 7 minutos, ainda vai ter 3 carros aqui. Então, veja que vai ter carro aqui para ser atendido no primeiro pedágio, enquanto que já vai ter carro aqui no segundo pedágio. Então, nesse caso aqui, o atraso de transmissão está bem maior. Está demorando bem mais para transmitir o pacote do que para propagar os bits do pacote. Então, o primeiro bit do pacote pode chegar ao segundo roteador antes que o pacote seja totalmente transmitido pelo primeiro roteador. Isso é uma coisa que pode acontecer na internet, na transmissão. Tá? Para ficar um pouco mais claro que esse exemplo não é tão fácil assim de entender, existe uma simulação, um applet, um código feito em Java, tá? Que é esse link aqui, que vai estar disponível na descrição do vídeo, e eu vou abrir o código aqui no Eclipse, tá? Peguei aqui o código, é uma única classe Java, tá? Um appletzinho, e quando eu executo, ele abre essa janela aqui, certo? Então eu vou dar um zoom aqui para a gente ver, entender melhor isso aqui, tá certo? Então olha só, aqui está uma simulação, tá? Simples, imagina uma origem e um destino. Tá? E aí você pode configurar aqui as variáveis de distância, a distância da origem para o destino. Você pode considerar que é 10 km, 100 ou 1000 km. Você tem a taxa de transmissão, que é a largura de banda desse enlace. Você tem aqui alguns valores, você pode alterar o código, né, para colocar mais valores. 512 kbps por segundo, 1 MB, 10 MB ou 100 Mbps por segundo. E você tem o tamanho do pacote. No caso aqui tem 3 valores, 100 bytes, 500 bytes e 1 KB, que são 1000 bytes. Então vamos considerar essa configuração inicial aqui. Tá? A velocidade de propagação é de 2,8 vezes 10 oitavas metros por segundo. E a velocidade, por exemplo, que no cabo de rede, aquele cabo de rede convencional, os bits andam nessa velocidade, que é bem próximo à velocidade da luz. A velocidade da luz é 3 vezes 10 oitavas. Em um meio como um cabo de rede, pode chegar a 2,8 vezes 10 oitavas. Tá? Então vamos colocar aqui Start. Esse vermelho aqui é justamente o pacote. Veja, o pacote ainda não saiu totalmente. Então, o pacote acabou de sair. Nesse momento a transmissão terminou. Agora só está a propagação.
Então, nesse exemplo aqui, claro que aqui está em câmera lenta, né? Aqui está só 2 milissegundos. Então, está aqui, vamos ver o tempo que vai terminar. Após o pacote totalmente chegar aqui no destino, ele vai terminar aqui, pronto, terminou. Então, aqui você tem o valor do atraso somando o atraso de transmissão e o atraso de propagação. Nesse exemplo aqui, vamos rever, o atraso de transmissão foi menor do que o de propagação, porque o pacote saiu totalmente. Então, quando o tempo do pacote sair totalmente, é um atraso de transmissão. Então, ele foi bem menor do que o de propagação. Está demorando mais para propagar do que para transmitir, né? Transmitir é sair. Então, vamos pegar um outro cenário. Eu vou pegar agora uma distância pequena. Como eu estou pegando uma distância pequena, a propagação vai ser bem rápido, certo? E vou colocar agora um pacote grandão, de 1000 bytes, tá? E vou deixar aqui 1 megabits por segundo. Pronto, nesse caso aqui, ó, o pacote, ó, a propagação foi muito pequena. O tempo de propagação é o tempo que cada bit gasta. Então a propagação aqui é muito pequena, o tempo de propagação é pequeno. Já a de transmissão é grande, porque em comparação à de propagação, né? Porque eu tenho um pacote maior. Então nesse caso aqui, eu tenho que o atraso de propagação é menor do que o de transmissão. Certo? A gente pode pensar, esse aqui seria justamente o cenário desse segundo exemplo da caravana, né? Os carros já chegaram no segundo pedágio e ainda tem carro para sair do primeiro pedágio. Então esse segundo exemplo aqui foi o segundo exemplo da caravana. Os bits estão aqui, vários bits já chegaram aqui e ainda tem bit do pacote para sair. Então, veja que o pacote ainda não foi totalmente transmitido. Pronto, agora foi. Finalmente o pacote foi transmitido. Então esse APA permite você entender a diferença entre atraso de propagação e transmissão, ok? Basicamente você tem 3 cenários que você pode imaginar. Um cenário que o atraso de transmissão é maior que o de propagação, ou então que é menor que o de propagação, ou você pode imaginar um cenário que sejam iguais, tá? São 3 opções, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, o que está acontecendo? O de transmissão está maior, então está sendo isso aqui. De transmissão está maior, está demorando muito para conseguir transmitir, ou seja, expelir totalmente o pacote. Enquanto que a propagação está bem pequena, né? No outro cenário, se você pegar uma distância grande, imaginar uma distância grande, né, de 1000 km ou mais, né, uma transmissão de satélite, e colocar aqui um pacote pequenininho para transmitir rápido, nesse exemplo aqui, ó, vai ser esse aqui. O atraso de transmissão vai ser pequeno, ó, já transmite, pronto, já transmitiu o pacote. E o de propagação está bem maior. E você pode pensar um cenário que sejam iguais. Quando é que seriam iguais? Seria exatamente, aqui não tem uma configuração para fazer isso, eu vou tentar mais ou menos, seria mais ou menos assim. No momento em que o primeiro bit chegar aqui no destino, é exatamente o momento em que o último bit está saindo daqui. Então você pode tentar alterar esse código dessa aplicação ou pensar um cenário que acontecesse isso. O momento em que o primeiro bit chega aqui é o momento que o último bit sai daqui. Nesse caso ainda não bateu, né? Você pode tentar encontrar isso, tá bom? Então, ok. Por que é importante estudar isso, entender esses atrasos? Quando você está com a comunicação, acessando algum site, algum serviço, e de repente você sente que está lento, vai ser algum desses 4 atrasos, possivelmente o responsável. Entenda que esses atrasos ocorrem em cada roteador, em cada salto, tá? Então, do seu computador até o site que você está acessando, existem vários roteadores no caminho. E você vai ter esses 4 atrasos em cada salto, em cada roteador, tá? Então, o atraso total, né, o atraso do nó em cada roteador, por exemplo, é a soma dos 4 atrasos. O atraso de processamento, que geralmente são microsegundos, são valores muito pequenos.
O atraso de fila, que vai variar bastante, dependendo do congestionamento, de quantos pacotes estão na fila de cada roteador. O atraso de transmissão, que vai ser significante para link de baixa velocidade. Se você está com uma conexão, se você tem uma conexão lenta, como a gente fala, né? Eu só tenho uma internet de 1 mega ou de 5 mega. É relativamente lento, tá? Então, esse atraso de transmissão vai ser um pouco maior na sua rede. Se você tem uma conexão de 10 mega e contrata 100, 200 mega, você vai reduzir esse atraso de transmissão. Mas os demais você não vai alterar, né? Esse atraso de transmissão é justamente o que você consegue melhorar, né? Reduzir se você paga por uma internet mais rápida. Porque você paga por esse R aqui, que é a taxa de transmissão. Tá? Essa taxa de transmissão aqui, que é o R, é exatamente o que a gente fala popularmente de taxa de transmissão. Tá? Largura de banda ou velocidade de rede. E o atraso de propagação geralmente são microsegundos. Mas se for uma distância muito grande, como a comunicação de satélite ou uma distância realmente muito grande, você vai chegar em dezenas ou centenas de milissegundos. Tá? E existe uma ferramenta muito boa, muito interessante, que você pode rodar aí do seu computador, ou pode baixar um aplicativo para o seu celular que tenha essa ferramenta, que se chama Traceroute. Tá? Como é que saem esses atrasos na vida real? Eu estou aqui no Windows, eu vou abrir aqui o prompt de comandos e vou digitar o seguinte comando de rede. Traceroute. No Windows é só traceRT. Então, se fosse no Linux, seria o nome completo. No Windows é só assim. E eu coloco o nome de um site, de um domínio, né? Vamos colocar aqui, eu preciso botar qualquer um, o pessoal bota muito Google, né? De exemplo, qualquer site, tá? Então, está aqui o IFPB. Então, o que é que vai acontecer? Nesse momento, o meu computador vai enviar pacotes para cada roteador existente no caminho entre o meu computador e o servidor do IFPB. Existem vários saltos, cada salto desse aqui é um roteador, como está nessa imagem aqui. Tá? Aqui é um computador, ele vai enviando 3 pacotes para cada roteador, envia 3 para cá, 3 para cá, 3 para cá, até que ele consiga enviar para o destinatário, certo? Então, esse programa aqui, ele fornece medidas do atraso da fonte para o roteador ao longo de caminho fim a fim. O que é fim a fim? É de um computador até o outro computador destino, ou até o servidor, certo? É de um sistema final até outro sistema final. Então, caminho fim a fim, certo? Então, esse comando vai mostrando, ó, já são 15 saltos, tá? O primeiro aqui é o roteador, da minha conexão aqui, meu computador está conectado a esse roteador aqui, D-Link. Depois ele começa a ir para o roteador, os roteadores do meu provedor. No exemplo aqui, onde eu estou, o provedor é a BrisaNet. Então ele vai passando, e é comum aparecer um nome do roteador aqui, que dá para você saber em qual cidade está. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui já chegou em Fortaleza, né, que a BrisaNet, a sede é lá, no Ceará. E aí, depois de sair da BrisaNet, possivelmente aqui já foi para a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa. A RNP é o provedor de acesso à internet do IFPB. Né? As instituições de ensino do Brasil, as universidades e os institutos federais, geralmente têm como provedor a RNP. Então, nesse momento aqui, já chegou na RNP, já é o sinal de que está chegando próximo do destino. Às vezes acontece de um roteador ser configurado para não responder esse tipo de mensagem, tá? Que é o protocolo ICMP. E aí, finalmente, depois de 17 saltos, chegou no destino. Esse aqui é o servidor do IFPB. Tá? Se você abrir o navegador e digitar esse endereço aqui, vou mostrar aqui para você. Colocar aqui http, né? E você colocar esse endereço aqui, ele vai para o site do IFPB, certo? Ou uma outra maneira de você verificar isso, usando esse comando aqui, que depois eu vou explicar melhor o que é, nslookup,
ele vai dizer qual é o IP de um domínio. Então, no caso aqui, ó, o endereço IP associado a ifpb.br é justamente esse IP aqui, tá? É o endereço do servidor. Então, só para mostrar que realmente ele foi até o IFPB. Então, existem 17 saltos. E aqui, esse comando de rede é muito útil para você saber onde que está o atraso. Porque, às vezes, a sua conexão está lenta e o problema pode ser entre você e o seu roteador. Você está distante do roteador. E aí, esse primeiro atraso aqui seria maior. No meu caso, não. Deu muito pouco, né? 1 milissegundo, 2, 3... O tempo de você, do seu computador, do seu smartphone até o roteador é para dar um valor pequeno assim. Se desse um valor alto é porque está algum problema. E aqui veja que está bem estável, né? A variedade está pequena. Então no momento aqui dá para notar que a conexão entre eu e o servidor da IFPB, a rede está estável, a conexão está boa, ok? E isso que me mostra é essa ferramenta Traceroute, tá? Então, trace é justamente o rastro, né? O traço, o caminho, tá? A rota do caminho, tá bom? Então, você pode testar isso aqui com qualquer outro domínio, tá bom? Para verificar as diferenças. É interessante você tentar fazer comandos para servidores que estão em outro país. Por exemplo, eu não sei se o Eurocon responde, é um instituto de pesquisa, seria o Traceroute. É um instituto de pesquisa na França. Então aqui eu estou me comunicando com um servidor que está na França. Então vai ser um outro caminho. O atraso total, né, vai ser maior do que esse aqui, né? Aqui só deu na faixa de 30, né, para o IFPB. Esse aqui vai dar maior. Por quê? Para chegar na França eu vou ter que pegar um enlace ou por satélite ou pelo oceano. A distância vai ser maior, o atraso de propagação vai ser maior. Então, até o destino vai dar um valor maior, certo? Enquanto vai calculando aqui, vou mostrar para vocês uma ferramenta interessante que você pode pesquisar e baixar gratuitamente. Deixa eu ver se eu lembro, esse aqui, Open Visual Traceroute. Ele mostra no mapa mundi qual é o caminho que o pacote segue entre o seu computador e o destino, certo? Então, vou abrir aqui. Open Visual Traceroute. Tem alguns sites que mostram isso também. Está carregando aqui. Vou mostrar aqui o site onde você pode baixar ele. É código aberto. Tá? Você bota no Google Open Visual Traceroute, você vai encontrar, certo? E ele vai justamente mostrar o caminho Traceroute no mapa mundi, certo? E você pode instalar para várias plataformas, né? Windows, Linux, tá? No macOS também. E ele vai mostrar o caminho que um pacote segue no mapa, certo? Porque tem como você identificar, saber a localização de um roteador, por exemplo. Claro que nem sempre é 100% certo. Nós vamos mostrar aqui, ó. Eu vou colocar agora aqui, abrir aqui o programa, certo? E vou colocar aqui justamente o mesmo que eu coloquei antes, o IFPB. Então ele vai aqui, rodar o comando e vai começar a mostrar. Vai permitir aqui acesso. E ele vai mostrando no mapa a localização de onde está. Claro que às vezes tem alguns erros. Campina Grande, está mostrando aqui até onde foi, né? 14 saltos. Aqui está aqueles saltos que deu problema. Então veja que às vezes ele identifica errado, né? Colocou aqui como se estivesse saindo de Campos Sal, na verdade está saindo de Campina Grande, né? Então, como eu falei, às vezes tem alguns erros. É mais provável que ele acerte você acessando sites externos, como o Google, por exemplo, que está nos Estados Unidos, né? Então vamos lá. Como o meu provedor é BrisaNet, então ele não detectou bem minha cidade. Quando eu fiz esse comando aqui de outro provedor, de outra rede, que é da Vivo, ele identificou melhor que é Campina Grande.
Vai depender do seu provedor. Então, no caso aqui, ele mostrou o caminho que levou do Google, do meu computador até o Google. Então, já foi diretamente aqui para a Califórnia, certo? Mas aí eu teria vários caminhos. Você pode brincar com isso aqui colocando sites de outros países para ver o caminho que o pacote segue. Ok, então é uma ferramenta muito interessante, tá certo? Nesse exemplo aqui eu botei na França. Vamos ver se ele vai passar pelos Estados Unidos. Vai. Está passando pelos Estados Unidos para de lá e para a Europa, né? Boa parte da comunicação passa pelos Estados Unidos, já que a internet começou lá, ó, de lá foi para Irlanda, da Irlanda para a França. E aí finalmente deve estar chegando aqui no final, Eurocom chegou, né? Está chegando. Tá. Há pouco tempo atrás surgiu um link de Fortaleza para a Europa, passando pelo oceano, né? Então já existe comunicação Brasil-Europa sem ser pelos Estados Unidos. Ok, gente, então você usa esse comando traceroute, você pode instalar algum aplicativo que tenha isso, você pode colocar lá e pesquisar por esse nome, ou ferramentas de rede, para usar o traceroute, tá? Um outro termo muito importante relacionado ao atraso, ao delay, tá? Em redes, é o atraso total fim a fim, que é o RTT, que é o tempo gasto, né, para enviar um pequeno pacote que vai do remetente ao destinatário e volta. Então, considerando todos os atrasos, né, em todos os saltos, a soma de tudo, é o RTT. O comando para você ver o RTT, o traceroute mostra isso, mas para você ver apenas o atraso total, você usa o ping. Então, eu vou pegar aqui ping, vou pegar agora o Eurocom. O Eurocom não foi até o fim, né? O Eurocom aqui depois terminou, mas olha só, ele deu 200 milissegundos, tá vendo? Por IFPB só deu 30. Por quê? É um servidor que está aqui no Brasil. Tá, de repente até na mesma cidade que eu estou, né? E já aqui não, estou na França. Então veja que teve um salto. Ó. Esse salto aqui, ó, de 20 para 60, ó, possivelmente envolveu um link mais distante, tá? Para um outro continente, um outro país. Como aqui também, de 100 para 190. Então aqui, ó, aqui dá para notar, ó, aqui estava em Miami, ó. E aqui possivelmente esse segundo aqui já é na Europa, é porque você teve um aumento aqui de 80, 90 milissegundos. Tá? Então o ping, por exemplo, é o comando básico para você saber o atraso total, o RTT. Então no caso aqui, ping google.com, eu estou gastando 55 milissegundos para me comunicar com o Google, para mandar um pacote até lá e voltar. Então o ping manda um pacote de 32 bytes, com destino ao Google, e o tempo que gastou para ir e voltar, que é o RTT, foi 55 milissegundos. Veja que oscilou um pouco, tá? Uma maneira de você verificar se a sua rede está instável ou estável é você fazer esse comando aqui, ping.google.com, -t, para ele ficar enviando sem parar, e a rede está legal se a oscilação aqui for, a variação for baixa. Então veja que está variando pouco. Aqui e acolá dá algum aumentozinho, mas está pouco. Quando a rede está instável, você iria ver que aqui dá 50, depois 80, 100, 150, iria estar oscilando muito. Tá? Então a primeira coisa que você pode fazer para saber como é que está a rede, a saldo da sua conexão, é dar um comando desse ping aqui, tá? Para ter uma primeira noção de como é que está a sua rede. Ok? Então RTT significa Round Trip Time, certo? Que é o tempo de dar uma volta, né? De ir e voltar. RTT, ok? Então, RTT é o tempo de um pacote ir ao destino e voltar, e você pode mensurar esse valor justamente usando o ping, tá? Então, esse valor aqui, de 56 aqui, foi o RTT nesse momento, tá? Então, o que é que acontece? Existe perda de pacote. Tá? Na internet. Por que pode acontecer perda de pacote? Olha só, a gente viu que existe o atraso de fila. O atraso de fila é aquele quando o pacote chega no roteador, né? Vamos voltar aqui. Aqui, você tem um atraso de fila, tá? E eu falei que essa fila tem um tamanho, um limite. Vamos supor que o buffer, né, que é o tamanho que o roteador
tem disponível para armazenar pacotes seja de 2 megabytes. E aí chegou muitos pacotes, e cada pacote tem um certo tamanho, 1 KB, 2. E aí vamos supor que encheu esse buffer. O que acontece? O roteador não vai conseguir armazenar, e o pacote vai ser descartado. Tá? Então, quando o pacote chega a uma fila, a um roteador que está com a fila cheia, ele é descartado, é perdido. Então, aquela informação que estava naquele pacote se perdeu. E é o que acontece. O pacote que foi perdido, ele pode ou não ser retransmitido pelo nó, né, pelo nó anterior, ou seja, pelo roteador anterior, ou pelo sistema final, emissor. Isso aqui vai depender do protocolo que está sendo executado. Tá certo? O importante é você entender que existe perda de pacote na internet, certo? O ping também mostra perda de pacote, tá? Se eu tivesse com uma rede aqui ruim, iria ter perda de pacote. A perda de pacote ia ser justamente um asteriscozinho. Tá? No caso aqui, ele mandou 4 pacotes, ó, ele mostra aqui, ó, perdidos 0. Então, 0% de perda. Se você manda um comando desse aqui e você tem uma perda de 5%, 10%, então é porque a rede não está boa. Né? Duas coisas que tem que acontecer: a perda ser 0 ou mínimo, e a variação do atraso aqui tem que ser pequena, certo? Então, no caso aqui, o máximo foi 71, mínimo 54, tá bom, certo? Então, se tiver perda de pacote ou esses valores aqui estiverem oscilando muito, são 2 sinais de que a sua rede está com problema, ou a rede do seu provedor, né? Tá bom? Então, essa foi a aula sobre atraso de comunicação na internet. A próxima aula será sobre a arquitetura da internet. Obrigado.